Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo detalhando as operações aqui do Nasdaq. Movimentação muito interessante hoje, bastante detalhe técnico nas movimentações. Vale a pena vocês ficarem até o final desse vídeo para entender melhor aqui os detalhes das operações que foram feitas. Fiz 3 operações hoje. E vamos ao que interessa. Vocês estão vendo neste momento, junto comigo, a minha tela, tá? De operações no dia de hoje, dia 29 de maio, último dia útil do mês de maio. E eu vou pausar aqui e analisar junto com vocês os meus cliques, tá ok? Vocês podem ver aí na tela que são 10h30 da manhã, aqui no registro. O mercado à vista acabou de abrir e o Nasdaq fez essa puxada bem expressiva, capturando já a máxima histórica ali e a liquidez de compra do dia, tá? Então já chegou rompendo tudo. O setor de tecnologia muito forte, cenário totalmente positivo. Tanto para dados econômicos quanto a questão da guerra entre Estados Unidos e Irã. Então, o contexto extremamente positivo para tudo, tá? E petróleo caindo ali, vocês podem ver no vídeo, neste momento, 1,5%, ou seja, arrefece ali questões inflacionárias, então, contexto extremamente positivo, tá? Logo aí, pós-abertura, eu já estava interessado numa venda curta, numa espécie de scalp praticamente, simplesmente pelo motivo de captura de liquidez de máxima histórica e players, ao capturar os stops dos vendedores nessa região, poderiam puxar para capturar alguns stops de compradores e aí sim continuar o movimento de alta, tá ok? O 409 aqui nessa região, para mim, ele era um valor ali interessante, que é onde eu puxei dessa consolidação aqui, do início da manhã ali até as 10 horas, uma projeção FIBO de 50%, tá? Então o 409 ali era essa projeção. Eu acredito que em algum momento aqui nesse vídeo eu tenha até feito essa projeção. Não sei se realmente eu fiz nesse momento, tá ok? Em qualquer momento aí vocês já vão ver o meu clique de venda. Ó, o fluxo começou a ter uma não renovação das máximas, o candle fechou vendedor e eu já me antecipei ali na venda, tá? Ela andou um pouquinho contra e o meu alvo, ele era nessa região aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Lembrando que vai ter 2 mouses na tela aí da gravação da live e o que eu estou controlando nesse momento. Ó, eu já pendurei aqui a ordem, tá? Qual que era o meu objetivo? Que o mercado viesse pelo menos até essa região aqui, que é um gap, tá? Para capturar a liquidez desses compradores, mas que ele não viesse abaixo desse fundos. Então eu estava protegido aqui nessa região. Por que eu tinha expectativa dele talvez não capturar a liquidez desse fundo? Porque a compra está muito forte, tá? Então se esse movimento aqui ele foi causado por investidores grandes, né, big players na verdade, eles não vão ter interesse de que o preço voltasse aqui para poder continuar a subida. Eles já estão com a posição comprada já satisfatória só para continuarem impulsionando o preço para cima. Vocês veem aí a operação desenrolando ao meu favor e assim que ela bateu ali 20 pontos, eu já deixei a proteção no zero, né? É uma operação ali de risco, ela não tem ainda uma estrutura tão interessante para atuar nesse momento. E então por isso eu já protegi no zero, né? Tolerância ao risco aí é menor, tá ok? Ela começa aí ao meu favor, alvo ali no 352,
e em determinado momento essa operação ela volta e me tira no zero. Tá ok? Aí, já saí no zero. A próxima operação, ela ocorreu, e aqui a gente já tem coisas mais interessantes para comentar. O primeiro pullback da alta desde a abertura das 10h30, tá? Primeiro não, o segundo, né? Que o primeiro foi aquela operação que eu acabei fazendo ali. O mercado, depois daquela operação, esticou ainda forte, continuou renovando máxima histórica. E nesse momento aqui, ele criou um gap bem pequeno, tá ok? Indicando pressão de compra forte. Então já era um gap que eu estava ali de olho, tá? Que ele pudesse testar, tá ok? Eu estou fazendo algumas projeções ali, eu peguei a projeção onde estava os 50% de toda essa onda aqui de compra pós-abertura. Nesse momento eu anotei aqui, talvez não seja tão nítido para vocês ainda, mas ele é um gap de volume. Vou até pausar o vídeo aqui. Esse gap de volume, o que ele está representando? Uma área onde houve uma negociação, mas pouco volume envolvido. Como que eu sei disso? Tá vendo que é uma região onde ele testou algumas vezes, mas não formou o corpo de candles, rejeitou, rompeu, tá? Não fechando candles dentro dessa área, e após o rompimento ele voltou com apenas a formação de pavis e não de corpo. Isso indica para mim que é uma região onde o preço passou rápido, até voltou, mas o volume negociado nessa região foi pouco, ou seja, eu chamo de gap de volume. Então, eu monitoro esses gaps para saber a intenção do mercado, ok? Ó, e aí ele vem testar esse gap nesse momento. Ele puxa um pouquinho para baixo. E nesse momento, eu já estou de olho numa compra. Tá? Eu não estou de olho em venda ainda. Por que eu estou de olho numa compra? Essa movimentação pós-abertura, com a formação de gap, tá? Indica para mim que tem força institucional, tem volume, tá? O horário de negociação é muito importante, tá ok? Que é pós-abertura do mercado à vista. Ou seja, esse pequeno pullback aqui, eu estou olhando para ele nesse momento apenas como uma leve retração para uma continuidade de renovação de máxima, tá ok? Então eu já estou monitorando esse gap de volume. E enquanto o preço está sendo negociado aqui, como eu estou enxergando essa queda apenas como uma retração, a minha expectativa é que o preço volte, não deixe corpo de candles abaixo desse gap e faça uma retração não, uma continuidade do movimento de alta. E o meu gatilho foi justamente aí, ó, eu pausei exatamente no meu clique aqui da compra. O meu gatilho foi justamente esse. Foi toda a estrutura aqui montada após a abertura, o gap de volume e essa rejeição do fluxo da vela aqui. Não sei se vocês repararam. Deixa eu tentar voltar só um pouquinho. Ó, repara aqui na movimentação do preço, rejeitando essa zona. E onde foi o meu clique? Ó, entrou o fluxo de compra, eu já entrei. Bem em cima do gap. Tá? Ou seja, eu esperei o mercado mostrar uma força na direção que eu quero atuar. Tá? Foi isso que aconteceu aqui. Essa operação desenrolou... ela desenrolou interessantemente. Fugiu as palavras aqui agora. E eu fechei ela ali com... acho que com 40 pontos, se eu não me engano. Ó, eu já protegi no zero, assim que ele rompeu aqui esse FVG invertido que ele tinha formado. E vamos só capturar onde foi a saída aqui. A minha saída foi nesse gap, vocês estão vendo esse gap aqui? Tá vendo? Então era o primeiro alvo ali onde ele poderia ir. Ó, assim que ele bate ali, eu já devo fechar a operação ali, fechei.
tá? Então essa foi a segunda operação. Você vê que bastante detalhe técnico, muito interessante, muito legal de acompanhar. E vamos à terceira operação, que foi quando o mercado começou a mostrar sinais de venda. E aqui eu já vou pausar aqui para a gente fazer um estudo dessa movimentação. Pós essa reação, que foi onde foi feita a minha compra, ele rejeitou ali justamente o gap. A rejeição do gap eu não achei tão interessante, porque ele fechou o candle acima do gap, e aí eu já não acho tão legal essa movimentação. Isso mostra para mim que o algoritmo não está com uma entrega de preço vendedora tão forte, mas ele passou e mesmo assim o preço caiu posteriormente. Então, por esse motivo, eu acabei não atuando naquela região, tá aí pegando uma venda mais longa. E o que aconteceu? O preço caiu e aqui nessa região houve uma consolidação. Vocês podem ver que os candles fechando de uma forma, como é que eu posso dizer? Saindo da mínima e fechando na máxima, tá vendo? Várias vezes aconteceu isso. Ou seja, foi uma região para mim de grande volume negociado, tá? A partir disso ele fez essa queda, capturou a liquidez desse fundo aqui, rejeitou. E o que eu espero nessa movimentação quando ele começa a rejeitar? Eu espero que ele venha, né, devagarzinho aqui e capture essa liquidez, tá? Por quê? Porque o mercado está interessado em subir, consolidou, muita gente vendeu nessa região, e aí o mercado aproveita quem vendeu para capturar os stops e o preço subir mais. E depois desse movimento aqui, ó, estão vendo esse movimento aqui? Como eu tinha configurado na minha mente, né, e aguardando ver os próximos candles subindo aqui, e ele não fez isso, ele rejeitou o próximo candle muito rapidamente, eu já virei o meu viés para a venda, tá? E aí, qual é o alvo? Se ele não quer buscar a liquidez de cima, ele deve buscar a liquidez de baixo. Então, o meu alvo estava nessa região aqui, abaixo desses fundos, tá? 40, 30. E eu devo entrar na operação em algum momento aí. Ó, tá aí a minha venda. Essa venda ainda ela não foi num time perfeito, tá? Ela voltou indo um pouco aqui para cima. Eu estava disposto a arriscar um pouco mais, até porque as outras operações tinham sido boas, né? Então eu deixei correr um pouquinho. Risco baixo, né? Apenas com um micro contrato. O importante aqui não é o financeiro, tá, pessoal? O importante é a técnica, né? A análise. Para isso que a gente está aqui. E aí ele faz, vou adiantar um pouquinho aqui, né? Pra gente... Olha lá, ele chegou a fazer esse candle aqui de alta, né? Aí esse candle aqui, depois que ele formou, né? Depois de fazer essa movimentação toda, aumentou mais ainda a minha confiança de segurar a operação. Eu poderia até ter aumentado a mão aí nesse momento, tá? Olha lá, ó, depois que ele testou o meu preço de entrada e voltou forte, eu já defendi no zero. Não aceito mais que ele tenha uma porrada para cima aqui e me dê um stop. Vocês percebem que eu reduzo o meu risco ao máximo, né? Não gosto de ficar passando risco no mercado, tá? Detesto correr risco no mercado. O que é estranho, né? Porque eu faço isso aqui todo dia. Mas, em qualquer momento que eu vejo a oportunidade de zerar o meu risco, eu já faço. Aqui é carta dada, tá? Carta dada, liquidez não capturada na zona superior, indicando que o mercado precisa de liquidez mais fundas. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei com vontade de tirar o meu alvo e estender ele, tá? Para ver se ele poderia vir aqui no gap diário. Eu não fiz isso porque é sexta-feira, a gente já está cansado aí na semana, o cérebro já está quente já, né? Então, acabei não fazendo. Inclusive, assim que ele vem muito próximo aqui do meu alvo, e ele não pega, eu já saio, quer ver?
A tolerância ao risco já era quase meio-dia, né? Tolerância ao risco ali já estava... A minha já é baixa, estava mais reduzida ainda. Aí, só vou deixar rolar aí para vocês verem eu fechando a operação aqui, conforme ele não pega. Porque vocês veem que ele veio até aqui e começou a voltar. Ele começa a fazer isso, ele pode dar aquele tiro rápido para cima, sabe? Já a entrada de compradores, já estava abaixo do fundo. Então eu não gosto de ficar correndo risco à toa, tá? Então por isso eu zerei. Já estava muito próximo do alvo. Olha lá, zerei aí. Beleza? Então dia encerrado, foram 3 operações bem explicadas. Espero que isso esteja ajudando aí quem está acompanhando a entender melhor o mercado, o método ICT, né? Eu gosto muito desse método, me identifiquei bastante com o racional dele. E encerramos a semana. Espero que vocês tenham um belo fim de semana de descanso e segunda-feira estamos de volta. Até mais, galera.